Olá, tudo bem com você? Eu sou o Anderson e você está no Caminhando pelo Pai. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que acontece com Jonas. Vou contar brevemente o que a gente não vai ler hoje, que a gente só vai ler o finalzinho. Então Deus dá um chamado para Jonas. Jonas ele não quer seguir esse chamado, ele tenta fugir de Deus. Ele tenta ir para uma cidade distante, longe da cidade que Deus tinha pedido para ele ir. E ele entra numa embarcação para ir para essa cidade que ele estava fugindo. E nessa embarcação começa uma tempestade. E eles vão conversando e acabam descobrindo que a tempestade é porque Deus está furioso com Jonas, que está fugindo dele. Então eles jogam Jonas no mar, a baleia engole Jonas. Jonas fica protegido dentro do estômago da baleia por algumas algas que se enrolam nele. E ele fica lá por 3 dias, ele ora ao Senhor e diz para o Senhor que está arrependido, que vai fazer a vontade de Deus. Então Deus, depois desses 3 dias, que faz uma prefiguração aos 3 dias da ressurreição de Cristo, só a título de curiosidade, Deus faz essa comparação em vários locais no Antigo Testamento e também no Novo. Aí passa os 3 dias, Deus manda a baleia vomitar Jonas em terra seca, e Jonas vai para a cidade de Nínive, que era onde Deus queria que ele fosse, para pregar o arrependimento para aquelas pessoas, que é a parte que a gente vai ler agora. Jonas 3, versículo 4 em diante. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Pregou então dizendo: ainda 40 dias e Nínive estará destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive um decreto do rei e de seus grandes, homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada, e eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco. Invocarão a Deus com seu vigor e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, e eles se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçaram fazer-lhe e não o fez. Eu li esse texto hoje de manhã, ele tocou muito em mim, porque ele confirmou uma coisa que Deus já me estava falando. E que eu até ia gravar um vídeo, mas ainda não tinha gravado porque eu não tinha as palavras certas, e hoje Deus me deu as palavras. O que a gente pode tirar daqui hoje? Quando Deus dá uma profecia a um povo, Ele não está condenando aquele povo, mas Ele está alertando o povo que coisas ruins virão para que o povo se converta. E foi o que fez o povo de Nínive. O povo se converteu, o povo caiu em oração e jejum, pedindo, clamando para que Deus não deixasse com que eles perecessem. Deus ouviu, se agradou da sua oferta, do povo, do jejum, das orações, e não destruiu o povo, porque o povo endireitou seus caminhos. O povo estava indo pelo caminho contrário à vontade de Deus. Deus mandou Jonas para profetizar que iria destruir o local, e o povo voltou a endireitar-se nos caminhos do Senhor. Deus se agradou disso e não destruiu o povo. Na nossa vida é a mesma coisa. Se Deus está avisando que vai acontecer alguma coisa, é para a gente se converter, é para a gente ficar em oração, para a gente ficar vigilante, vigiar e orar sempre sem cessar, para que as ciladas do inimigo não recaiam sobre nós. E às vezes somos pessoas justas, pessoas que vivem uma vida correta, mas que não têm buscado a Deus como deveríamos, e Deus nos avisa. Deus dá sinais para que possamos buscar a Ele, e nós não buscamos, continuamos relaxados e caímos nessas ciladas, caímos nesses abismos. Esse é um problema do ser humano em qualquer lugar do mundo. É a gente achar que a gente é melhor do que Deus, que a gente é maior do que Deus. E Deus, Ele vem com todo o carinho e cuidado do mundo para nos ensinar, para nos alertar, para colocar a gente num caminho que a gente não passe por certo sofrimento, certa provação. Claro que a gente vai passar por provações e sofrimentos, mas tem coisas que Deus ele alerta para que a gente não caia, porque é sofrimento desnecessário, sofrimento que não vai ensinar nada, sofrimento que não é da vontade de Deus, sofrimento que a gente pegou com as nossas próprias mãos por causa das iniquidades que nós fazemos.
Quantas vezes eu vejo Deus avisando coisas para as pessoas e elas não ligam. Elas nem oram a respeito. Elas nem perguntam para Deus a respeito. Elas simplesmente ignoram. Deus está dizendo que vai vir uma crise e a pessoa não liga. Deus está dizendo que a pessoa vai cair, vai perder tudo que ela tem e ela não liga. Ela fica esperando acontecer. Deus pede para que alguém faça algo e a pessoa não faz e ela vai ignorando, mas Deus nunca se esquece de nada. O que Deus diz está dito. Se Deus diz para você, profetiza para alguém, você tem que profetizar para essa pessoa, porque Deus disse e está sempre dito. Não adianta você ficar 10 anos esperando e ignorando. A palavra de Deus foi dita e ela não muda. Da mesma forma, se Deus diz que vai vir uma tentação sobre você, uma coisa ruim sobre você, Ele está pedindo para você ajoelhar, orar, meditar em Deus, buscar a Deus. Se você precisa endireitar seus caminhos, você vai endireita para se livrar desse mal. Porque se Ele não quisesse que você não passasse por esse mal, Ele nem te avisava. Ele só deixava acontecer. Se Ele está te avisando é porque Ele quer te livrar disso. Ou te preparar para que você fique forte para passar por isso. Talvez Deus precise levar um parente seu um dia e Ele te avisa antes para que você fique forte, porque Ele precisa de você aqui vivo e saudável. Às vezes Deus diz para você que você vai passar por um tempo de dificuldade, talvez financeira, para que você se prepare e entenda que é um tempo que Deus estabeleceu, que você precisa passar por ele. E você se fortalece em jejum, oração, penitência, endireitando os caminhos, libertando-se de pecados. E Deus vai livrá-lo e poupá-lo, como fez com a cidade de Nínive. E não seja como Jonas, que tentou fugir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é imutável. Se Deus disse hoje, daqui 100 anos ainda está dito. Se Deus te pediu algo, daqui 100 anos Ele ainda vai estar te cobrando aquilo. E a palavra diz que quando nós não obedecemos a Deus, aquilo que Ele nos pediu e não fizemos, e se aquilo gera um mal por conta do bem que deixamos de fazer, por conta da obediência que deixamos de fazer para Deus, aquele mal recai sobre nossas costas, porque Deus nos disse para fazer e nós ignoramos. Não ignore a Deus. Não tenha medo das profecias, mas prepare-se em jejum e oração e penitência e relacionamento e entenda que Deus não quer o seu mal, Deus só quer o seu bem. Porque se Ele quisesse seu mal, Ele ficaria em silêncio e deixaria você sofrer sozinho. Essa é a mensagem de hoje e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.